Olá galera, tudo jóia? Então, eu estou aqui hoje para que nós possamos fazer a correção dessa tarefa que é do dia 15 de abril. Nós já fizemos correção das tarefas dos dias 18 e 23 de março e agora tem essa tarefa aí para ser corrigida sobre sais minerais do dia 15 de abril e nós vamos fazer essa correção agora, ok? Então olha só, a primeira questão que está aqui do lado para você, ó, a número 1, ela diz assim: explique como é a composição dos sais minerais. Muito bem. A composição dos sais minerais, ela é diversificada, certo? É uma composição diversificada. Por quê? Porque como não é orgânico, é inorgânico, então a composição ela é a mais diversificada possível. Ferro tem ferro, Fe. Iodo tem I, que é iodo, né? Cálcio, Ca. Então a composição é a mais diversa possível. Então, quando você for corrigir no seu caderno, né? Quando você for colocar a resposta correta, você vai dizer que a composição é diversificada, certo? Uma composição diversificada, a mais diferenciada possível, porque não tem um padrão. Sais não tem um padrão de composição. Mas se você colocar que a composição é diversificada, já fica, ó, joia, fica certo, tá? Agora, a número 2, ela diz assim, ó: determine o que é hemoglobina e qual o seu principal componente. Então, são duas perguntas. Hemoglobina é um pigmento vermelho presente nos glóbulos vermelhos. Então, a primeira coisa é definir o que ela é. Hemoglobina é um pigmento vermelho presente nos glóbulos vermelhos. A segunda parte pergunta qual é o principal componente da hemoglobina. É o ferro, tá? Ferro é o principal componente da hemoglobina. Aliás, é por causa dele que a hemoglobina consegue ter atração por oxigênio que ela tem, que é a coisa mais importante sobre ela, é a atração delas por oxigênio. E ela tem por causa do ferro. Então, são duas partes da pergunta. Determina o que é hemoglobina. É um pigmento vermelho presente nos glóbulos vermelhos. E qual é o seu principal componente? É o ferro. Tranquilo, né? Questão de número 3, olha aí para você. Qual a função do oxigênio nas células? Produção de energia. Ponto. Nós usamos oxigênio para produzir energia. É por isso que se as nossas células ficam sem oxigênio, elas morrem. Morrem porque falta energia e sem energia elas vão morrer mesmo, ok? Então, qual a função do oxigênio nas células? Produção de energia, tá? Isso aí está numa aula que eu postei lá no canal do YouTube no dia 13 de abril. Se você for na minha atividade do dia 13 de abril, tem lá um link e esse link diz para você sobre essa aula de sais minerais e lá eu falo disso aí, viu? Eu falo da função do oxigênio ligada ao ferro, falo da anemia. Questão número 4, inclusive vou falar dela aqui agora. Explique por que a carência de ferro causa anemia ferropriva. Porque sem o ferro não é possível produzir a hemoglobina, que transporta oxigênio para a produção de energia. É isso. Porque sem o ferro não há produção de hemoglobina, que transporta oxigênio para a produção de energia. É isso. E o que é anemia? É a falta de energia. Você não tem energia porque não tem oxigênio. E não tem oxigênio porque não está sendo transportado. Por que não está sendo transportado? Porque não tem hemoglobina. E por que não tem hemoglobina? Porque não tem ferro. A gente não tem hemoglobina sem ferro, certo? Então, explique por que a carência de ferro causa anemia ferropriva. Porque sem ferro reduz a produção de hemoglobina, diminuindo o transporte de oxigênio e a produção de energia. Uma coisa puxa a outra, ok? Vamos dar uma olhada aí, ó. Defina as funções do cálcio no organismo, certo? O cálcio tem 3 funções no organismo: composição de ossos e dentes,
contração muscular e coagulação sanguínea. Não tem segredo. Tudo isso está lá na aula do dia 13 no YouTube. Então, composição de ossos e dentes, contração muscular e coagulação sanguínea. 6. Qual a função do iodo? Muito tranquilo. A função do iodo é ser utilizado na produção de hormônios da tireoide. É isso. O iodo é utilizado na produção de hormônios da tireoide, que são o T3 e o T4. Para isso que iodo serve. Se não produzir iodo, não tem como produzir os hormônios da tireoide. Por último, não menos importante, determine a importância dos hormônios T3 e T4. Esses dois hormônios aí, o T3 e o T4, eles são os hormônios produzidos pela tireoide, certo? Utilizando o iodo. Então, qual a importância dos hormônios T3 e T4? Estimular o metabolismo. Os dois hormônios fazem a mesma coisa. Eles estimulam o metabolismo da célula, tanto o T3 quanto o T4. Os dois fazem a mesma coisa, têm exatamente a mesma função. Bacana? Corrigidas as atividades aí do dia 15 de abril, a nossa próxima aula, aquela de quarta-feira, a gente tem conteúdo novo com vídeo aula para postar, certo? E lista nova de exercícios. Todas as listas, então, até esse momento, com essa do SAIS, então estão corrigidas, tá? Acredito eu. Mas aí na quarta-feira a gente posta aula nova, né? Vídeo novo e lista de exercício nova, certinho? Galera, vamos seguindo aí, vamos firme e forte, ok? Qualquer dúvida, de segunda, de 6 às 9, né? Das 18 às 21 e quarta, das 18 às 22, eu estou à inteira disposição no grupo de WhatsApp de vocês do primeiro ano para qualquer necessidade, é só me chamar, certo? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.